Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ler com os irmãos aqui um texto da palavra, fazer um comentário breve. O texto está no livro de João, capítulo 7, 37, que diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus irmãos, primeiro entender o que aconteceu ali naquele dia. Era a última festa do ano para os judeus, a chamada Festa dos Tabernáculos. Os irmãos conhecem bem as festas judaicas. Era uma festa chamada a Festa Maior. Era uma festa de 7 dias. Eles se acampavam ao redor de Jerusalém, faziam as suas cabanas ali com as vegetações, para rememorar tudo aquilo que tinha sido a trajetória do povo durante o deserto. Era como se fizesse a reconstrução do passado, daquilo que havia acontecido. Era a tradição religiosa daquele povo naquela época. Jesus, então, veio no último dia, como ele tinha havido conversado, quando ele tinha conversado com os apóstolos. Ele veio no último dia, ele olha para aquele povo e diz uma coisa dentro da necessidade daquele povo. Aquele povo estava vivendo de uma história, aquele povo estava vivendo de uma tradição, pensando naquilo que fora o passado do povo, da sua tradição religiosa. Jesus sentiu compaixão daquele povo e então diz essa expressão que ficou registrada na palavra, que se prega hoje de forma tão intensa. Esse dia Jesus se coloca no meio daquele povo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, o que aquele povo pode ter pensado daquela expressão talvez desconectada com o que estava acontecendo ali no momento, sem nenhum sentido? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Será que ele estava trazendo alguma vasilha com água, alguma coisa? Que sentido era aquele? Jesus, então, está mostrando, falando para o interior daquele povo, para a alma daqueles que estavam ali. Eram almas sedentas, desejosas, quem sabe, de ter vivido tudo aquilo que os seus antepassados viveram. Uma coisa que talvez, quem sabe, aconteceu, como foi. Jesus vê aquilo e fala aquilo para aquele povo. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje uma época muito parecida. As tradições religiosas, nas suas comemorações, nas suas festas, sempre pensam em Jesus, mas há sempre uma argumentação histórica do que foi Jesus, daquilo que foi o seu início. Numa época é o nascimento, noutra época é a sua paixão e morte, mas sempre se fala da história. Os tempos parecem diferentes, mas a necessidade do homem é a mesma. E hoje o homem sente a mesma necessidade. Será que, como é que foi aquilo? Como que aconteceu aquilo? E nessa hora, Jesus se revela novamente através do seu Espírito para dizer a todos que ouvem, que participam: se a sua alma tem sede, venha a mim, Ele que está vivo e presente, e beba. Ele é o único que pode dessedentar essa sede da alma. Os gregos, naquela época, já falavam da sede da alma quando eles diziam que a alma tinha sede de alguma coisa. A medicina depois usou essa expressão para colocar isso como
um diagnóstico médico falando de ansiedade. A ansiedade, que é uma doença comuníssima hoje na vida do homem, é uma chamada necessidade de alguma coisa interior da alma que você não pode explicar. Há uma série de doenças que se manifestam por causa disso. A ciência não consegue explicar através dos seus conceitos, através dos seus remédios. Há uma sede da alma, do mesmo jeito que tinha a necessidade do homem, aquilo que foi, eu me lembro na década de 90, né? Aquela grande pergunta que se fazia, a chamada crise existencial, de onde eu vim, por que vim, para onde eu vou. Muitas pessoas foram levar a suicídio. Nós estamos vivendo o século XXI, onde se fala da crise chamada síndrome do pânico. As pessoas têm medo de tudo e de todos. Na verdade, é o problema da alma. Para vocês terem uma ideia, a ciência diz atualmente que 50% da população mundial teve ou tem problemas periódicos de depressão. Metade da população. Há países que isso até é maior. A própria ciência diz, estatísticas mundiais dizem que 15% são depressões graves que podem levar à autodestruição. Meus irmãos, o mundo continua do mesmo jeito, com a mesma necessidade. Então, essa frase, esse questionamento de Jesus lá naquele dia, para aquele grupo de religiosos, saudosos, vivendo uma tradição religiosa histórica, mas com as suas almas vazias, sedentas, a pergunta hoje de Jesus é a mesma. Você tem sede? Você não está conseguindo dessedentar a sua alma? Você não está conseguindo vencer o medo? O pânico, as angústias, as depressões? Jesus está vivo hoje, não fisicamente, mas em espírito. Ele está presente aqui. Venha a Ele, abra o seu coração. Ele tem a água da vida, porque Ele abriu no Calvário, uma fonte que foi aberta no Calvário e que está aberta ainda hoje. Aonde você está? Não precisa ter ninguém perto, você entra no seu quarto ou em qualquer lugar e diga: Jesus, você que está aqui, eu quero beber dessa água, eu preciso dessa água. E Jesus disse: venha a mim e beba. E você vai beber e você vai sentir o que vai acontecer no seu interior. Alguém que nunca pôde chegar dentro de você, porque só Ele é capaz de abraçar a sua alma. Seja qual for o seu problema, a sua necessidade, às vezes até doença, às vezes até um problema, a palavra é a mesma. Lá naquele dia, diante daquela multidão que ali estava, historicamente pensando num Deus do passado, eu sou quem tem sede, vem a mim e beba. Hoje você pode fazer a mesma coisa. Jesus está presente. Abra seu coração, liga: eu quero beber dessa água. E você vai beber dessa água e você vai ter uma experiência completamente diferente. Você vai sentir a alma saciada, a alegria e a paz, porque só Ele é capaz de fazer isso. Que Deus te abençoe.